So thus far, we've looked at the difference between classical and modern education. Até agora nós examinamos a diferença entre a educação clássica e a educação moderna. And we contrasted the two fundamentally different worlds that these two educational approaches reveal. E nós também contrastamos esses dois mundos fundamentalmente distintos que essas duas abordagens educacionais revelam. We noted in particular last night Nós notamos, em particular na noite passada, that if we want our students to graduate as faithful Christians who stand for truth, que se nós queremos que os nossos alunos se formem como cristãos fiéis, then we have to think seriously about the kind of educational approach that seeks to cultivate just such a student. então nós temos que pensar de uma maneira séria sobre a abordagem educacional que nós procuramos cultivar nos nossos alunos. This is the role of classical Christian E education, esse é o papel, então, da educação cristã clássica, which we defined in this way. da qual nós a definimos da seguinte forma. Classical education is a pedagogy that seeks to enculture students in the true, the good, and the beautiful through the acquisition of wisdom and virtue. A educação clássica é uma pedagogia que procura incutir os alunos no que é verdadeiro, bom e belo, e na beleza, através da aquisição da sabedoria e virtude. We then looked at the role of wonder and awe in this classical conception of education. Em seguida, nós analisamos o papel do deslumbramento nessa concepção clássica da educação. And how a classical Christian vision of the world teaches our students that they were created to be astonished and astounded. E como essa educação clássica ensina aos nossos alunos que eles foram criados para serem surpreendidos e maravilhados. And it's from this heart of wonder, E é do coração desse deslumbramento, this love for the true, the good, and the beautiful, desse amor pelo que é verdadeiro, bom e belo, that wisdom and virtue blossom in the life of the student. que a sabedoria e a virtude florescem então na vida do estudante. So now we're ready to answer the question, E agora então nós estamos prontos para responder a pergunta: how do we teach students to love the true, the good, and the beautiful? como que nós podemos ensinar os alunos a amar aquilo que é bom, verdadeiro e belo? How do we cultivate a sense of wisdom and virtue in their lives? Como que nós cultivamos um senso de sabedoria e de virtude em suas vidas, So that they can fulfill a distinctively Christian vision of cosmic piety. a fim de que eles possam cumprir uma visão distintamente cristã da piedade cósmica? Now, the answer to the question, I believe, involves understanding the nature of beauty and how beauty affects the lives of our students. A resposta a essa pergunta, ela envolve a compreensão da natureza da beleza e como essa beleza afeta as paixões, os amores de nossos alunos. However, there's a very big obstacle here. No entanto, há um obstáculo muito grande aqui. We in the classical Christian movement tend to put a lot of emphasis on the true, the good, and the beautiful. Nós, dentro do movimento cristão clássico, tendemos a colocar muita ênfase na verdade, na bondade e na beleza. But what concerns me is we tend to be very competent with truth, Mas o que me preocupa é que, à medida que nós temos a tendência de ser muito competentes em relação à verdade, and we're relatively proficient with goodness, e nós temos uma proficiência muito boa com o que diz respeito à bondade, but when it comes to beauty, this is when all kinds of confusion comes in. mas quando se trata da beleza, é onde surge muita confusão. As teachers and parents, beauty can seem very vague to us. Como pais e professores, a beleza pode parecer muito vaga para nós. So explaining to our children and our students how beauty is objective becomes very, very difficult. Então, explicar aos alunos como a beleza é objetiva pode parecer algo muito subjetivo para eles. So I want to try to get rid of that confusion. E eu quero então acabar com essa confusão. I want to give you what I like to call the basics of beauty. O que eu quero fazer é dar aquilo que eu chamo dos fundamentos da beleza. The basic frames of reference everyone should know
when it comes to beauty. Os sistemas básicos de referência que todos devem conhecer à medida que eles tratam da beleza. So upon leaving this session, E então, ao sair dessa sessão, ao finalizar esse momento aqui, everybody should know exactly what is beauty, todos aqui devem saber exatamente o que é a beleza, how it is both objective and subjective. como ela é tanto objetiva quanto subjetiva. When we think of beauty today, we think usually only of the only subjective. Quando nós pensamos sobre a beleza, nós tendemos a pensar somente na parte subjetiva dela. And then everybody should know how beauty functions in the lives of our E students. todos devem saber como a beleza funciona na vida dos nossos alunos. So first we'll explore the nature of beauty, Então, primeiramente, nós vamos explorar a natureza da beleza. and then we'll look at some representative ways for beautifying our schools or our homes and teaching beauty to our students. E depois nós vamos ver maneiras de tornar as nossas escolas e casas em algo belo. Now, we already looked at this on last night in the way beauty relates to truth and goodness. Nós já vimos isso na noite passada, como a beleza se relaciona com a verdade e a bondade. You have to, how I say. Beauty is the radiance, it's the loveliness, it's the delightfulness of the true and the good. A beleza é a radiância, é o deleite do verdadeiro e do bom. Beauty awakens a love and a desire within us. A beleza, ela desperta um amor, um desejo em nós. And that love and desire functions like a gravitational pull. E esse desejo, ele funciona como um campo gravitacional. Whatever we find beautiful, we're attracted to it. E aquilo que nós cremos ser belo é aquilo que nos atrai. We're drawn to it. Nós somos conduzidos a isso. Beauty is like a gravity. A beleza é como a gravidade. What is it in Star Wars? The tractor beam. Tractor beam. No Star Wars, né? Tem esse... I tried to explain to him what a tractor beam was Ele last tentou me night. explicar o que era um tractor beam do Star Wars ontem à noite. He still doesn't know. Eu ainda não entendi. Beauty in the classical world is a physics. A beleza no mundo clássico é algo físico. Beauty is out there, A beleza está lá. and it involves the physics of the law of attraction. E ela envolve a física da lei da atração. The opposite of beauty would be what the Greeks called eris, or strife. Aquilo que seria o oposto da beleza seria o que os gregos chamam de eris, ou a confusão. And the Greeks believed that was the law of repulsion, E os pushing away. gregos acreditavam que essa era a lei da repulsão. So, for the Greeks and then for the Christians who came after, beauty first and foremost is a physics. Então, para os cristãos e também para os gregos, em primeiro lugar, a beleza é algo físico. Beauty attracts us and draws us A beleza nos atrai, ela nos puxa to the true and to the good. para aquilo que é bom e para aquilo que é verdadeiro. So, for something to be truly beautiful, Então, para que algo seja verdadeiramente belo, it has to be true and good. ele deve ser então bom e verdadeiro. So that's the first thing I always try to communicate to my students. Essa então é o primeiro ponto que eu tento comunicar aos meus alunos. Beauty is not whatever you like. A beleza não é qualquer coisa que você gosta. Beauty is not whatever turns you on. A beleza não é qualquer coisa que o desperta. Beauty is first and foremost a physics that exists out there. Em primeiro lugar, a beleza então é algo físico que existe. It is the radiance of the true and the good É a radiação daquilo que é a verdade e a bondade, that draws us up into what is true and que good. nos atrai ao que é bom e o que é verdadeiro. But wait a minute. Mas só um momento. A moment's reflection reveals that not everything I find beautiful is true and good. Mas um momento de reflexão vai revelar que nem tudo que eu acho que é bonito ou belo é verdadeiro e bom.
how can we say that beauty is by definition true and good when I'm attracted to things that are not true and good? Como que nós podemos dizer que a beleza, por definição, leva-me ao que é o verdadeiro e belo, quando sou frequentemente atraído por coisas que, de forma enfática, não são necessariamente verdadeiras e boas? Doesn't this also prove that beauty is purely subjective? Isso também não prova que a beleza é puramente subjetiva? You might find true and good things beautiful, Você pode achar algumas coisas verdadeiras e boas belas, but I find other things beautiful. mas eu acho outras coisas belas. If we're attracted to different things, Se nós somos atraídos a coisas distintas, how can we say beauty is objective? como que nós podemos então dizer que a beleza é objetiva? Does that make sense? Do you Isso get faz a feel? sentido? Yeah? Okay. In answering this question, E ao responder, ou como resposta a essa pergunta, we do have to understand that, again, there is a major roadblock here for us. nós precisamos entender que há um bloqueio gigantesco para nós. This is where your understanding of the difference between a classical world and a modern world really comes in. E é onde a compreensão da educação clássica e da educação moderna realmente toma formato. Remember that in the classical and Christian world, Lembre-se que no mundo cristão clássico, the world is filled with divine meaning and o purpose. mundo está repleto de propósito divino e significado. And so we're all obligated to conform our lives into a harmonious relationship with that divine meaning Então and nós purpose. somos obrigados a conformar as nossas vidas com esse significado e propósito divino. And so education has two goals. Então a educação tem dois propósitos. First, to teach our students what is that divine meaning and purpose. Primeiro, ensinar aos alunos qual é esse propósito e significado divino. This was called wisdom. Isso é chamado de sabedoria. Then, secondly, to teach our students to align their loves with that meaning and E, em purpose. segundo lugar, a educação envolve, então, alinhar as afeições e desejos dos alunos com esse significado e propósito divino. That was called virtue. Isso é chamado de virtude. Education was about wisdom and virtue. A educação, então, ela compreende ou envolve a sabedoria e a virtude. This is how the Bible begins. É assim que a Bíblia começa. We learn in Genesis that God created a world that is good. Nós vemos em Gênesis que Deus criou um mundo que era bom. Every time God creates something, He ascribes value to it. Todas as vezes que Deus cria algo, Ele dá valor a esse algo. And that value has an order to it. E é um valor objetivo que tem uma ordem. So, while all things are good, Embora todas as coisas sejam boas, God created an economy or an order to that goodness. Deus criou uma ordenação, uma ordem para essa bondade das coisas. So, what does God say every time He creates? E Deus diz todas as vezes que Ele cria algo. It says, and it was. Ele diz, isso foi bom. And then in the Greek, in the Septuagint, Na Septuaginta, em grego, which is an ancient Greek translation é uma of the tradução Hebrew, antiga do hebraico, it says, and it was kalos, and it was beautiful. ela diz, isso foi kalos, que é bonito, lindo, bom. But when God creates humanity, Mas quando Deus cria a humanidade, it's the first time He says, é a primeira vez que Ele diz, does anyone know? And it was very good. diz muito bom. Muito bom. I Muito. love that. It's beautiful. I love. See, English is but very good. Muito bom. That's beautiful. That's kalos. That's beautiful. Oh, beautiful. Now, orderly goodness in the world Essa bondade ordenada no mundo, provides an objective model ela nos fornece um modelo objetivo, by which we can order our affections. pelo qual nós somos capazes de ordenar as nossas afeições. This is how Augustine defined
virtue. É assim que Agostinho definia a virtude. He called it ordo Ele amoris, chamava a virtude de ordo amoris, the ordering of our loves. a ordenação das nossas paixões. I explain it to my students this way. Eu explico aos meus alunos dessa forma. It is good to love a baby. É bom amar um bebê. It is good to love a ham sandwich. E é bom amar um sanduíche de presunto. But if they're both falling Mas se ambos estão caindo, and I rush to save the ham sandwich, e eu corro para salvar o sanduíche de presunto, that is bad. isso é ruim. Now, the boys don't understand Os this. garotos nunca entendem isso. The boys want to know what kind of ham it is. Eles querem saber que tipo de presunto é. They want to know how hungry they might be. Importa para eles saber quanto que eles estão com fome, qual a fome que eles têm. They want to know how far the baby is falling. Eles querem saber qual a altura que o bebê está caindo. Was the baby annoying? Se o bebê era muito chato, estava atrapalhando. But eventually, Mas, eventualmente, they get it. eles entendem. They admit Eles admitem that a ham sandwich is good, que um sanduíche de presunto é bom, but a baby is infinitely more good. mas que um bebê é infinitamente melhor. The problem with my boy students O problema com os meus alunos meninos is that they've dislodged or separated their loves from God's order of goods. O problema dos meus alunos é que eles desalojam a ordenação dos bens que Deus criou. And education is about lining them up again. E a educação diz respeito a você alinhar as suas paixões a essas ordens da criação de Deus. We see this in Genesis 3. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 3. Notice the ways in which Eve's inclinations are described. Note as maneiras em que as inclinações de Eva são descritas. You have Genesis 3? Diz assim em Gênesis 3 a 6. Quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, e que isso era agradável aos olhos, e que a árvore era desejável para adquirir conhecimento. Notice the emphasis is not on the intellect. Note que a ênfase não está no intelecto, It's on her desires. está no desejo dela. Eve was attracted. She was drawn to the fruit. Eva foi atraída, ela foi levada à fruta. The fall came from disordered loves. A queda surgiu através de paixões desordenadas. Affections and inclinations that were separated from God's wisdom, His order of goods. Afeições e inclinações que estavam desalojadas da sabedoria de Deus e da ordenação dos bens de Deus. So then, what is the greatest commandment? Portanto, qual é o maior mandamento? Right? What's the greatest? Who Qual é o knows? maior mandamento? To love rightly. Para amar a Deus, At the heart of God's call to redemption no cerne do chamado de Deus para a redenção, is to learn to love as God loves. é aprendermos a amar como Deus ama. To order our loves with His goodness. Ordenar as nossas paixões com a bondade dele. So everyone has to be absolutely clear about this. Todos aqui precisam estar claros em relação a isso. The classical and Christian age believed A that the world was filled with divine meaning and purpose. A educação clássica cria que o mundo estava repleto de significado e propósito divino. And therefore we were all obliged to conform our lives into a harmonious relationship with that divine meaning and E purpose. assim nós estamos obrigados a conformar as nossas vidas a esse relacionamento harmonioso com esse significado e propósito que são divinos. Understanding that divine meaning and purpose is wisdom, Compreendendo que o significado e propósito divino era chamado de sabedoria and loving that divine meaning and purpose is virtue. e amar esse significado e propósito divino era na verdade chamado de virtude. So whenever your children or your students start getting confused on things, Então, quando os seus filhos ou alunos começam a estar confusos em relação a algumas coisas, you always have to remind them of this. você sempre tem que lembrar a eles ou lembrá-los de algo. So where does beauty fit into this?
Onde que a beleza se encaixa? How does beauty fit into shaping our loves in accordance with God's order of goods? Onde que a beleza se encaixa nessa ordenação das coisas estabelecidas por Deus? One of the ways I like to illustrate this for my students is by reminding them of the Greek mythology of the Muses and the Sirens. Uma das maneiras que eu gosto de ilustrar isso, como a beleza se encaixa na mitologia grega, das musas e das sereias. Do you remember the Muses? Vocês se lembram das musas? They're the daughters of Zeus, As filhas de Zeus, who inspire truth, goodness, and que beauty. inspiram a beleza, a verdade. Who are the Sirens? Quem são as sereias? They were water nymphs. Elas eram ninfas da água. And what did they do to sailors? O que elas faziam com os marinheiros? They lured them Elas as seduziam to their death. até que eles chegassem à morte. And how did they do it? E como elas faziam isso? Through false beauty. Através de uma beleza falsa. Both the Muses and the Sirens use what can be perceived as beauty, Ambas podem usar aquilo que pode ser compreendido como a beleza, but they have two very different outcomes. mas os resultados são completamente diferentes. One leads to life, Uma leva à vida, and the other leads to death. enquanto a outra leva à morte. We can find the two roads. Nós podemos encontrar essas duas rotas in our own em hearts. nosso próprio coração. For Plato, Para Platão and then for the Christians e afterward, para os cristãos após ele, beauty always awakens love. a beleza sempre desperta o amor. Eros or agape would be the Greek. Eros ou agape seriam os termos. And love, by definition, always seeks to surrender to the object of its affection. E o amor, por vez, ele sempre busca se submeter ao objeto daquela atração. So in Brazil, when the man proposes to the woman, does he get on one knee? Quando o homem vai pedir à esposa, à mulher em casamento, ele se ajoelha. Right? We do it out. We're supposed to do it in the Nós States. deveríamos fazer nos Estados Unidos. I proposed to my wife over the phone. Ele pediu ela em casamento através do telefone. She was in Japan. Ela estava no Japão. My kids have never ever let me live that down. How do you say that? My kids never forgave me. Os meus filhos nunca me perdoaram por causa disso. I said it could be worse. Eu disse que poderia ser muito pior. I could have done it through email. Eu podia fazer pelo e-mail. I'd send a very special Um email e-mail muito especial, with lots of hearts. muito coraçãozinho. But the man gets on one knee to show that his love is willing to serve her. Mas o homem, ele se ajoelha demonstrando que o seu amor está disposto a ser entregue a ela. This is why he can say to her, "You are beautiful." É por isso que ele pode dizer a ela, você é linda, você é bela. Love, by definition, is awakened by beauty and seeks to surrender itself to beauty. E o amor, por definição, ele é despertado pela beleza e ele se entrega, se submete à beleza. So if true beauty awakens love, Então, se a beleza verdadeira desperta o amor, what do you think false beauty awakens? o que você acha que o amor, a beleza falsa fará? What's the opposite of love? Qual é o oposto de amor? It's lust. Seria a luxúria, a lascívia, a concupiscência? I almost got in trouble in my school Eu quase tive um problema na minha escola. because I once asked my students, "Do you know what lust is?" E aí ele perguntou, vocês entendem o que é luxúria ou lascívia? And their eyes went, "I think so." E eles arregalaram os olhos e And eu acho que sim. And I said, "I'm going to show you what lust really Eu is." vou mostrar o que isso significa. So I had to explain I was talking about E aí Plato. ele teve que explicar que ele estava falando sobre esse assunto aqui. Love seeks to surrender to its object of affection. O amor, ele busca se submeter ao desejo do objeto dessa atração. But what does lust do? Mas o que a luxúria ou a lascívia faz? Lust seeks to control and dominate
its object of ela affection. busca controlar e dominar o objeto dessa atração. Beauty awakens love. False beauty awakens lust. A beleza desperta o amor e a falsa beleza provoca a luxúria. Truth attracts, lies A seduce. verdade atrai e as mentiras seduzem. Ravi Zacharias Ravi Zacharias tells the story of a trial in which a lawyer was defending a publisher of pornography against anti-smut laws. Ravi Zacharias conta a história de um julgamento em que o advogado estava defendendo um editor de pornografia contra leis que vão justamente contra a pornografia. So the lawyer for the pornographer put one of the plaintiffs on the stand. E aí o advogado então colocou chegou próximo, né, dali para fazer as perguntas. He asked him, "Sir, have you ever been to an art gallery?" E ele perguntou: Senhor, você já entrou em uma galeria de arte? The man said, "Of course." Ele disse: Claro, claro que sim. The lawyer then asked, "Sir, have you ever seen pictures of naked women in an art gallery?" Então ele perguntou: O senhor já viu imagens de mulheres nuas em uma galeria de arte? The plaintiff said, "Yes." E ele disse novamente: Sim. The lawyer asked, "Sir, did you ever pay to go and see pictures of women in an art Então gallery?" ele perguntou: O senhor já pagou para ir ver imagens de mulheres nuas em uma galeria de arte? He said, "Yes." E ele disse: Sim. Sir, would you please explain to us why it is that when you pay to see naked women, it's art, but when my client's clientele pays to see naked women, it's pornography? Então você poderia explicar para as senhoras e senhores aqui presentes como que quando o senhor paga para ir numa galeria de arte ver fotos ou imagens de mulheres nuas é arte, e quando o meu cliente vê fotografias de mulheres nuas, você chama isso de pornografia? This lawyer was a moral zombie. Esse advogado era um zumbi moral. The simple, straightforward answer to this challenge A resposta simples e direta a esse desafio is that one form of nudity awakens my loves, é de que uma forma de nudez desperta minhas paixões, the other awakens my lust. enquanto a outra forma desperta as minhas luxúrias. One rightly orients me to the true, good, and beautiful. Uma orienta corretamente a nossa direção ao que é verdadeiro, bom e belo. The other orients me to control and to dominate. E a outra, ela me orienta a controlar e dominar as outras coisas. One attracts, Uma atrai the other seduces. e a outra seduz. If we don't know the difference between true beauty and false beauty, Se nós não sabemos o significado da verdadeira beleza e da falsa beleza, then we will never know the difference between love and lust. nós nunca então compreenderemos o significado de amor e luxúria, lascívia. Can I go? Okay, all right. As a father of teenage girls, E como um pai de meninas adolescentes, this really makes me angry. isso me deixa louco. When our politicians want to support all of this pornography, Quando os políticos querem apoiar todo esse tipo de pornografia, they have lost the capacity to differentiate between love and lust. eles perderam a capacidade de diferenciar entre o amor e a lascívia. And I cannot think of anything more responsible for the moral confusion that we see today. E não posso pensar em algo mais direto ou resultado do que essa perversão moral que nós temos nos dias de hoje. So this is what we call the basics of beauty. Isso então é o que nós chamamos dos fundamentos da beleza. First, we have to understand that beauty is a physics. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que a beleza é física. It's a gravitational pull that draws me to the true and the good. É uma atração gravitacional que me atrai para o que é verdadeiro e que é bom. Secondly, it draws me to the true and the good by awakening within me love. Em segundo lugar, ela nos atrai ao que é verdadeiro e bom, despertando em mim um amor que se esvazia de si mesmo. And that love aligns
with the order of goodness as God created it. E esse amor se alinha com a ordenação dos bens de Deus. Beauty involves both wisdom, O amor, a beleza envolve a sabedoria, which understands the world of goods that God created, que compreende o mundo das coisas boas que Deus criou, and it involves virtue, e também ele envolve as virtudes, which is learning to love that order of goodness. que é aprender a amar a ordem dessa criação. So do we understand beauty now? Nós entendemos o que é a beleza agora? They don't. They said no. All right, I will start again. Vai começar tudo de novo. So how do we teach this to our Então, students? como que nós ensinamos isso aos nossos alunos? There are two overall ways to teach beauty to our Há students. duas maneiras gerais de se ensinar a beleza aos nossos alunos. The first is what we talked about both of these in our session. Nós falamos de ambas na última sessão. First, we teach our students the notion of the redemption of the senses. Em primeiro lugar, nós ensinamos os nossos alunos sobre a dimensão da redenção dos sentidos. Redeeming the senses involves redirecting or retraining the senses away from the carnal and sensual toward the eternally true, good, and beautiful. A restauração dos sentidos, ela envolve um redirecionamento, um retreinamento dos sentidos longe do carnal e do sensual, em direção ao que é eternamente verdadeiro, bom e também belo. Christians believed that it was not just our souls that fell in the garden, it was also our senses as well. Os cristãos acreditavam que não apenas as nossas almas que caíram ali no jardim, mas os nossos sentidos também. Our senses have become numb to the true and the good. Os nossos sentidos perderam a sua sensibilidade a que é belo e o que é bom. I like explaining it to my students this way. Eu gosto de explicar aos meus alunos da seguinte forma. Have you ever had a wonderful meal? Have you ever tried to eat a wonderful meal while you had a cold? Você já tentou comer um almoço, um alimento maravilhoso, mas quando você estava resfriado? Can you taste the food? Você pode sentir a comida? Everybody else looks so happy, E todo mundo parece tão feliz. and you're so E sad você é triste. because you're numb Você não consegue ter o paladar, não funciona. to the beauty of the food. Em relação à beleza dessa comida. In the context of Christ's redemption, E no contexto da redenção de Deus, de Cristo, the purpose of good literature, art, architecture, music, and poetry o contexto de boa literatura, arquitetura e assim por diante, was to sanctify our senses era de santificar os nossos sentidos, so that we can once again experience the true, the good, and the a fim beautiful. de que nós pudéssemos experimentar novamente aquilo que é bom e aquilo que é belo. So that our bodies become prepared for their future A resurrection. fim de que os nossos corpos se preparassem então para a sua futura ressurreição ou redenção. So that leads us to the second way of teaching beauty to our Isso nos students. leva então à segunda forma de ensinar os nossos alunos. In accordance with this notion of beauty as a law of attraction that draws us to the true and the good, E de acordo com essa noção da beleza como uma lei de atração que nos atrai para o que é verdadeiro e o que é bom, we need to teach our students that the whole purpose of art and music and literature is to provide a bridge that facilitates a communion between humanity and God. nós precisamos ensinar os nossos alunos que todo o propósito da arte, da música e da literatura fornece uma ponte estética que facilite a comunhão entre a alma humana e a eternidade do verdadeiro bom e daquilo que também é belo. This is what makes art good art, E é isso que torna a arte uma arte boa or music good music. e uma música em música boa. They serve as aesthetic mediators between the loves of the human person Elas servem como o mediador estético entre as paixões da pessoa humana and that eternal reality which every human person ought to love. e aquela eterna
a realidade em que a pessoa humana deve amar. So, good art and music, Assim, a boa arte e a boa música, as mediators of this communion, como mediadores dessa comunhão, anticipate and prepare us for the transfiguration of the cosmos when Christ returns. nos antecipam e nos preparam para a transfiguração do cosmo quando Cristo retornar. Now, when your children and students understand that, watch out. Quando os seus filhos e os seus alunos compreenderam isso, cuidado. My students tell me every year Os meus alunos me dizem todos os anos. they always believe something was missing in their theology. Eles sempre criam que algo estava faltando na teologia deles. They understood truth, Eles entendiam a verdade, they understood goodness, eles entendiam a bondade, but now they understand beauty. mas agora eles entendem a beleza. And it's like the world just opens to them. Como se o mundo se abrisse diante deles. Paradise comes back. O paraíso voltou à tona. So I tell them to give me money. E aí No. eu peço para eles me pagarem. Não. All right, so now let's talk about turning this conceptual understanding of beauty and aesthetics into our school culture or our home culture. Então nós vamos falar agora como transformar essa compreensão conceitual de beleza e da estética em uma cultura escolar. How can we beautify our schools and our homes to make them sacred spaces for our children and our students to contemplate the true, the good, and the beautiful? Como que nós podemos embelezar as nossas escolas e casas e tornar nossas escolas e casas em espaços sagrados em que há contemplação e encontro com o que é verdadeiro, bom e belo? Let's start with music. Vamos começar com a música. This may be a bit more applicable to schools, but it should be applicable to home as well. Isso é mais aplicável a escolas, mas também pode ser aplicável em nos lares. In the States, Nos Estados Unidos, one of the things I think we've done wrongly uma das coisas que eu creio que nós fazemos de maneira errada is that the young children sing all throughout the day in their classrooms. é que as crianças cantam, They sing. cantam durante o dia todo durante as suas aulas. They do chants Elas and fazem um canto, lots of different hymns. diferentes hinos, But then when they get into 6th, 7th, 8th grade, mas quando eles chegam no sexto, no sétimo e no oitavo ano, they stop singing. elas param de cantar. And this is bad because that's the age when the wonder begins to die. Mas isso é triste porque é justamente quando o deslumbramento começa a murchar. What we found at my school O que nós encontramos na minha escola is that when we begin each class with singing, é que quando nós começamos cada aula com canto, we begin to see the students really embrace Christian culture. nós começamos a perceber que os alunos passaram a abraçar a cultura cristã. It's very common for teachers to begin the class in prayer, É muito comum os professores começarem uma aula com oração, but we started to begin the class with singing. mas nós começamos a dar o início às aulas com canto. We sing 4-part harmony. Nós cantamos músicas divididas em 4 vozes. We sing through the Psalter Nós cantamos o saltério and through hymns, e através de hinos. and it really sanctifies the space. E ele meio que santifica o espaço. Augustine is the one who says, "He who sings prays twice." Agostinho é conhecido por dizer: quem canta, ora 2 vezes. We have to understand that for the ancients, Nós temos que entender que para os antigos, they thought of music very different than we do. eles pensavam sobre a música de uma maneira muito diferente da maneira que nós pensamos. Music was not something so much performed or composed or played. A música não era compreendida como algo que era realizado, feito por alguém,
ou composta, ou praticada, tocada. Music was a mathematics. A música para eles era uma matemática. And mathematics were the patterns of perfection upon the whole world was modeled. A matemática para eles envolvia padrões de perfeição nos quais o cosmo inteiro era modelado. You can't see numbers. Você não pode ver os números. We have symbols, Nós temos símbolos, but the actual numbers we can't see. mas os números em si nós não podemos vê-los, It's because they're eternal. porque eles são eternos. We can't see them, but we can hear them. Nós não podemos vê-los, mas nós podemos ouvi-los. We can hear them through the frequencies of tones Nós podemos ouvi-los através das frequências dos tons and the ratios of intervallic relationships like octaves and fifths. e as relações de intervalo, dos intervalos, nas oitavas, dos terços, das quintas. And so our students, by learning to sing, E à medida que os nossos alunos aprendem a cantar, they learn how to live in a harmonious relationship with the cosmos redeemed in Christ. eles aprendem a viver em um relacionamento harmonioso com o cosmo redimido em Cristo. I've never seen anything that we've done in a school that's fostered more of a Christian culture than lots and lots of singing by our upper school Eu students. nunca vi nada que nós houvéssemos feito em nossas escolas que gerasse essa cultura cristã do que o canto. So here are 5 ways that you can begin instituting music throughout your day. Então aqui há 5 maneiras em que podemos instituir a música durante o dia na escola. You can allocate certain times in the day for, should we say, corporate singing and prayer. Nós podemos separar horas do dia para o canto e oração corporativa com o grupo todo. We sing as a whole school at the beginning of the school day. Nós começamos a cantar juntos no início das aulas. The students sing the doxology Os alunos cantam a doxologia right before lunch. bem antes do almoço, antes do almoço. And oftentimes we'll sing as a whole school at the end of the day. E às vezes elas também as cantam no final do dia. Second, you can organize the music according to the seasons. Nós também podemos organizar a música de acordo com as estações. You can structure music around Advent, Christmas, Epiphany, Lent, and Easter. Podemos organizar a música em relação ao Natal, à Epifania, Quaresma, Páscoa, essas datas. This gives students a sense of sacred time. Isso dá aos alunos uma noção do ritmo do tempo sagrado. You can use music in Latin class and Greek class. Você pode usar música em aulas de latim e também de grego. And this is a wonderful way of students learning things like Gregorian chant, E essa é uma maneira maravilhosa em que os alunos podem aprender o canto gregoriano, as well as Byzantine chant. ou talvez o canto bizantino. Like I said, I like to begin class with singing. Como eu disse, eu gosto de começar as aulas cantando. And then what you can do is learn to sing in parts. E aí, que é interessante, você pode aprender a cantar em vozes. Learning to sing in parts helps the students to understand themselves as embodying a unity in diversity. E ensinar os alunos a cantar em vozes os ajuda a entender essa harmonia que há entre uns alunos e os outros. God is one and yet manifold, 3. Same way, music is one, but the parts are manifold. Deus é um, mas ele é 3. E da mesma forma, a música é uma música em 4 vozes distintas. Now, is this a video that we can play for them? Esse é um vídeo que nós podemos tocá-lo. These are my students in Merida, Mexico? Esses são meus alunos em Merida, no México. Just regular Mexico. Did you say New Mexico? Não, esse é México. Oh, I'm sorry. No México. You're still traumatizing me with Star Wars. And they went to a church, Eles foram a uma igreja. and it was empty. It was a beautiful É chapel. uma igreja, uma capela que estava vazia, muito bonita. The sun was setting behind them, E o sol estava se pondo. and so they decided to sing. E aí eles decidiram cantar. How do you get it to play? No. Pode tocar?
Do I hit? The other thing too is we can get it's on YouTube. If you got YouTube. Ele está no YouTube também. Se conseguir abrir o link. Oh, it didn't come through. The video didn't come through. Se sair do modo de apresentação, ele abre como um vídeo. If you have internet access, if you look up YouTube, Steve Turley music, you might find these kids, Coloca no YouTube Steve Turley Music. and then we can just play the recording. Ele vai tocar pelo menos o som. But we can keep going while they're looking. Isso vale a pena, esse vídeo vale a pena, tá bom? But I need it for the art. He's gonna put later. Yeah. So how do we get back to my? Pode voltar o slide então? Ele vai continuar. Okay, I lied. We're not going to play. Eu menti, não era. We'll hopefully get that for you. Let's look at a second way of teaching students to love beauty. Vamos olhar então de uma segunda maneira de ensinar isso aos nossos alunos. Along with teaching them how to sing, E junto com ensinar a eles a como cantar, we ought to be concerned with sanctifying the visual as well. nós devemos buscar santificar o visual também. Now, what our school and a number of schools that I visited are doing E o que muitas escolas que eu visitei estão fazendo is that they've started to put up paintings in the hallways and in é classrooms. que eles começaram a colocar pinturas nos corredores e nas salas de aula. Some schools have artists either on the faculty or as parents, and they've started to even paint the walls. E aí eles têm, algumas escolas têm como parte dos seus professores artistas que começaram a pintar esses corredores. Now, when it comes to artwork, I believe it's important for our students to learn how to read a painting. E quando se trata de arte, eu acho que é importante que os nossos alunos sejam capazes de interpretar uma pintura. And this involves fostering a practice called gazing. Isso implica numa prática chamada de contemplação. And what this does is that the visual arts provide the opportunity to sanctify the sight. E o que acontece é que essas pinturas oferecem uma oportunidade de santificar a visão, By uniting our eyes with our intellect, unindo os nossos olhos ao nosso intelecto, so that the sacred image is experienced by both sight and soul. de modo que a representação das imagens divinas, elas são experimentadas tanto pela visão quanto também pela alma. So this is a painting I often use called Ecce Ancilla Domini. Essa é uma pintura que normalmente eu uso, que é chamada Ancilla Domini. It's by an English, a British artist named, but his father was from Italy, named Gabriele Rossetti. Essa é uma pintura de Gabriel Rossetti, que é inglês, mas seu pai era italiano. I'll take up an entire 45 minutes with my students with any painting. Eu levo mais ou menos 45 minutos para explicar cada pintura com meus alunos. And I have them just write down things that they notice or they find interesting. Eu peço para que eles escrevam coisas que eles acham interessantes. And we'll walk through this painting together. E nós vamos caminhando em relação a essas pinturas. We'll notice the use of white for both Mary and Gabriel. Nós começamos a compreender o uso do branco para Gabriel e Maria. Yeah. The blue backdrop, O pano de fundo azul, the red loom, o tear vermelho adorned with white que lilies. está adornado com os lírios. It complements the lily in the hands of Gabriel. Ele complementa o lírio nas mãos de Gabriel. And we need to make sure that our students understand sacred colors. Nós precisamos ter certeza que os nossos alunos entendam o significado dessas cores sagradas. Blue tends to signify eternity. O azul significa a eternidade. Red, love. O vermelho significa o amor.
white, purity, O branco representa a pureza. Gold, the presence of God, O ouro representa a presença de Deus. green signifies life, O verde significa a vida. black signifies death to self. O preto significa a morte para si mesmo. Have the students tell a story about the painting just using its colors. Conduza os alunos a contar a história dessa pintura somente através das cores. For example, when Christ is on trial, he wears a purple robe. Por exemplo, quando Jesus estava sendo julgado, ele usa ali um tear vermelho. And purple is made up of what two colors? Roxo. E o roxo é feito de duas cores. Right? Blue and red. Ele é feito de azul e do vermelho. So God came in the world to give to us his eternal love. E Deus veio ao mundo para nos dar o seu eterno amor. You can see the gospel in colors. Nós podemos ver o evangelho através das cores. The lily is associated with the Virgin Mary. Os lírios associados com a Virgem Maria. And just have the students see deeper into the painting. E deixar com que os alunos vejam mais profundamente nessas imagens. But then so many of them will see the dove right behind Mary and next to the lily. Muitos notam aquela pomba logo ali atrás de Maria. And they'll think of the dove above the waters in Noah. E aí ele pensa sobre aquela pomba sobre as águas na história de Noé. Or coming down on Christ at his baptism. Ou a pomba descendo sobre Cristo em seu batismo. But one of the things I try to find a focal point in the painting. Mas uma das coisas é que eu tento achar um ponto focal na pintura. And I ask them, why does Mary look so concerned? E aí eu pergunto, por que a Maria parece estar tão preocupada? They'll give me all kinds of interesting answers. E eles vão me dar respostas as mais variadas e interessantes. How would you look if you had an angel in your room? Como é que você ficaria se você tivesse um anjo no seu quarto? But I said, I think something deeper is going on. Acho que algo profundo está ocorrendo. I tell them, look at her face. Olha para o rosto dela. She's seeing two things. Ela está vendo duas coisas. Look at Gabriel's hand. Olha para a mão de Gabriel. His left hand, A mão esquerda and then the lily across it. e o lírio cruzando a outra mão. What does it make? O que ela faz? Do you see it? It makes a cross. Ela faz uma cruz. She sees that her baby is going to have to die. Ela vê que o seu filho terá que morrer. But lilies also represent resurrection. Mas o lírio também representa a ressurreição. The Easter lily. O lírio ocidental. And so she sees that he'll rise again. She sees that he will rise again. E ela vê então que ele novamente ressurgirá. So the students now can see why she has her facial expression. E agora os alunos podem compreender porque ela tem esse rosto dessa forma. She knows she's going to give birth to a Messiah that has to die. Ela sabe que dará à luz ao Messias que há de morrer. But he will rise again. Mas ele vai ressurgir novamente. When you teach your students to read a painting, Quando você ensina os alunos a ler uma pintura, you will find that it's almost like they don't want to do anything else. é como se eles depois você vai descobrir que eles não querem fazer mais nada. How many high school students do you know going to their teachers saying, "Can we look at more art?" Quantos alunos você conhece do ensino médio que vão para os seus professores e falam: podemos olhar para mais peças de arte? But that's what they're going to do. Mas é isso que eles vão fazer. You're going to have students that want to sing. Você terá alunos que querem cantar. They want to experience art. Eles querem experimentar a arte. They want to read great Eles books querem ler bons livros. because they discover that they were created to be astonished and astounded. Porque eles descobrem que foram criados para serem maravilhados e deslumbrados. Lastly, let's look at spatial E por arrangements. fim, vamos olhar na disposição espacial. So, this is my classroom. Essa é a minha sala de aula. I have to go back in a few Eu weeks. tenho que voltar em alguns dias. This is not, I'm suddenly depressed. De repente eu fiquei No. deprimido. Não, brincadeira. Now, if you walk into my classroom, you'll know right away, you'll see things like books,
tables, chairs. E quando você entrar na minha sala, logo você vai ver algumas coisas, os livros, as cadeiras, a escrivaninha. You'll immediately conclude this is not a locker room. Você imediatamente vai chegar à conclusão de que aqui não é um armário onde os alunos guardam as coisas. It's not a cafeteria. Não é onde eles tomam o lanche. It's a place of learning. É um lugar onde há aprendizagem. This is what a scholar, Peter McLaren, calls the hidden curriculum. É isso que o estudioso Peter McLaren chama de currículo oculto. These are very subtle messages that we send to our children and our students every day. São mensagens sutis que são enviadas aos nossos alunos através das nossas práticas todos os dias. And these messages come through the way we stand, E essas práticas ou essas mensagens vêm da maneira em que nós nos posicionamos. do we look like a security guard, Nós parecemos um segurança de shopping. or do we look more like a friend? Nós parecemos mais como um amigo. Do our classrooms look like they're a place of discovery? Nós deixamos as nossas salas como um lugar de descoberta. For example, you'll notice there are tables all in my room. Você vai notar que há muitas mesas em toda a minha sala. There are no desks. Não há carteiras. I requested this Eu pedi para que não houvesse carteiras e mesas. because, Que houvessem mesas. because what do you do at a table? Porque o que você faz na mesa? What do we do? O que nós fazemos na mesa? What are they saying? I don't know. No. Hã? Comunhão, communion. Communion, oh, fellowship, communion, right? We talk, we have fellowship, Conversamos, nós temos essa comunhão. right? This is a subtle message that gets students more comfortable discussing things. Essa é uma mensagem que desperta nos alunos essa vontade de discutir as coisas. Do you see the table in the middle? Você vê essa mesa bem ali no meio In almost all my classes, it's the boys. e em quase todas as minhas aulas é a mesa dos garotos. The boys love to talk Os garotos adoram conversar and have this discovery. e eles adoram ter esse descobrimento. These are what are called these hidden curriculum. E é isso que nós chamamos de o currículo oculto. And it does. I'm not saying you have to have tables. Eu não estou dizendo que você deve ter mesas, I'm saying you need to think about the messages that you're mas eu conveying. estou dizendo que você deve pensar na mensagem que você está passando. If we have students all at single desks, Se nós temos alunos em carteiras unitárias particulares ali, lined up in rows, em fileiras alinhadas, how do they think about education? como que eles vão pensar sobre a educação? Do they think they're part of a community? Eles vão pensar que são parte da comunidade Or is education just for me? ou que a educação é somente para mim? See, that's how we have to think. Essa é a maneira que nós devemos pensar. So here I just want to inspire you to think of your classrooms as revelatory of hidden curriculum. Então aqui eu só gostaria de despertar em vocês, fazer com que vocês pensassem na sala de aula como reveladoras de um currículo oculto. And then as you could see, we have paintings. We have a Brooklyn painting called The Isle of the Dead. Nós temos ali Isle of the Dead na parede, essas pinturas, Rembrandt's Rembrandt, também, The Prodigal Son. o filho pródigo de Rembrandt, The Hospitality of Abraham, a which is above hospitalidade de Abraão. my whiteboard. We have little icons of Matthew, Mark, Luke, and John Nós on each. temos nos quatro cantos do meu quadro branco os nomes dos evangelhos. And you see that all the desks all kind of come around almost like a concentric relationship to the lectern. E as mesas, elas formam como se fosse algo, uma formação concêntrica ao púlpito. And it creates a sense of order E cria in um the senso classroom. de ordenação, de ordem na sala de aula. Did they get the recording? Vocês conseguiram o vídeo?
Oh, yeah. So these are my students singing. São os meus alunos cantando. Oh, there you go. And then they go back to being goofy. Oh, no, take that off. That's my old days. When you start a class like that, Quando você dá início às aulas dessa forma, it's you can have fun afterward, você pode se divertir depois. but it's very hard to be cynical and flippant. Mas é muito difícil você ser cínico. You do this every day, E você faz isso todos os dias. and you prepare the heart to be filled with beauty. E você então prepara o coração para ser preenchido com a beleza. You awaken love for beauty within the Você student, desperta o amor pela beleza no coração do so aluno, that they have wisdom and virtue. a fim de que ele tenha virtude e sabedoria. To finish here, Então, para terminar, I want to end with one of my favorite quotes. eu gostaria de terminar com uma das minhas citações favoritas. It's from the British scholar John Ruskin. É do estudioso britânico chamado John Ruskin. Ele diz: todo o objetivo da verdadeira educação é fazer as pessoas não apenas fazerem as coisas certas, mas apreciar as coisas certas. Não apenas trabalhar, mas amar o trabalho. Não apenas aprender, mas amar o conhecimento. Não apenas serem puras, mas amar a pureza. Não apenas se tornarem justas, mas a terem fome e sede de justiça. I hope that you've been encouraged and inspired Espero que você tenha sido encorajado e inspirado to reimagine your schools and your homes as sacred space, a reimaginar a sua escola e o seu lar como um espaço sagrado, where your children and your students can contemplate and encounter the true, the good, and the beautiful. onde os alunos podem contemplar e encontrar a verdade, a bondade e a beleza. To encounter them in a life transformative E way, a encontrá-lo de uma forma transformadora de vida. one in which their loves are aligned with God's order of goods, Em que as suas paixões estão completamente alinhadas com a ordenação dos bens de Deus. so that they're drawn into the life of God's infinite beauty. Assim, sendo atraídos para a vida da beleza infinita de Deus. Obrigado.